Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e muito obrigado por você estar acompanhando aí os trabalhos. Essa é a aula 165 da playlist de macros e VBA. No decorrer da semana você viu que eu programei para esse domingo a exibição desta aula, que é o complemento da aula 74 da playlist de macros e VBA. O que nós vamos fazer nessa aula é importar várias pastas de trabalho e de cada pasta de trabalho importar todas as suas planilhas, organizando e consolidando todas elas em uma única pasta de trabalho. Se você não viu o arquivo que eu liberei, o vídeo que eu liberei sobre a explicação e sobre a chamada para essa aula, vou abrir então aqui a nossa planilha e eu tenho aqui nessa planilha um botão chamado Importar Planilhas. O que eu vou fazer? Ao clicar sobre o botão Importar Planilhas, vou selecionar 3 pastas de trabalho diferentes e essas 3 pastas de trabalho serão importadas para dentro desta pasta aqui do meu controle. Perceba que ele faz todo o processo automaticamente e quando eu pressionar OK, você vai ver que cada pedaço ou cada planilha das minhas pastas de trabalho vieram e foram adicionadas para cá. Inclusive pastas de trabalho que tenham aí um conjunto irregular de dados. Então não importa se elas têm uma coluna, 50 colunas, todos os dados virão aí para a nossa planilha. Fazendo então a rolagem, vamos ver até a linha 141 com a importação da planilha. Vamos abrir aqui um pouquinho, da planilha na planilha 2 do arquivo 3. Como fazer esse código? Esse é o objetivo então dessa aula. Vamos abrir aqui uma planilha de explicação e essa planilha ela está disponível para que você possa fazer o download lá no meu blog no sigonerd.com. Se você ainda não sabe como fazer isso, clique www.sigonerd.com e na parte superior da tela clique em Apostilas do Nerd ou ainda Downloads. Vamos ao código. Vamos começar então aqui na guia desenvolvedor, adicionando no modo design um botão. E esse botão eu vou ver as suas propriedades e colocar aqui o nome de BT Executa. Você já sabe como fazer esse processo porque eu tenho muitas aulas em que eu divulgo esse conhecimento, esse resultado. Então BT Executa, nós vamos clicar aqui, eu vou colocar o nome de Importa Plans. Muito bem, então agora nós vamos fazer isso. 2 cliques nesse nosso botão e nós vamos começar. A primeira diferença nessa aula com relação às demais é que ao invés de utilizar uma forma tradicional de verificar qual é a última linha, eu já vou criar aqui uma constante no nosso projeto para que ela possa ser utilizada em qualquer parte dos módulos ou subs que forem criadas a partir desse módulo. Para declarar uma variável constante, nós vamos digitar const, espacinho, vou dar o nome para ela, ttlinhas, igual 1.048.576. Essa variável constante é o total de linhas que eu tenho numa planilha de uma pasta de trabalho, 1.048.576 linhas. Você vai ver em breve, quando eu for definir aí o total de linhas da minha planilha, em vez de digitar 1.048.576 ou usar aquele comando tradicional w.rows.count, eu vou usar essa constante chamada ttlinhas. Então vamos começar definindo aí as nossas variáveis. Definição de variáveis. Din, vou utilizar aqui minha colinha, din w as worksheet, din w new as workbook, que vai ser utilizada no loop que nós vamos fazer para a importação das nossas pastas de trabalho. Din arc para abrir, vai ser a nossa variável tipo variant, que vai armazenar os arquivos que eu selecionar para importação. Ela vai ser um array de planilhas e de pastas de trabalho que serão importadas. Din a as integer, que vai ser utilizada pelo nosso fluxo, nosso loop. Din nome arquivo, vai ser uma string, que vai ser o nome da nossa pasta de trabalho. E por último, sht, que vai ser aí do tipo worksheet, que nós vamos manipular essa worksheet durante a execução do nosso código de importação. Perfeito, então vamos começar capturando o arquivo para tratamento. Nós vamos fazer isso utilizando então o comando. Nós vamos setar o arquivo para abrir. Perceba que eu não quero escrever o nome completo da minha variável. Então o que eu vou fazer é começar a digitar e pressionar Ctrl / espaço. Se houver mais de um nome igual, então ele vai te mostrar uma caixinha de seleção para escolher qual você quer. Se eu
apenas um nome, um comando ou uma variável começar com aquelas letras que você digitou, ele já autocompleta. Então, arquivo para abrir, nós vamos usar aqui o comando application.getOpenFileName para poder definir qual é o arquivo que eu vou importar. Eu vou colocar aqui, então, arquivo para importar, vai ser do tipo ponto, vamos colocar aqui um asterisco, ponto XLS asterisco para importar qualquer extensão de planilhas do Excel. E aí eu preciso colocar realmente a extensão que eu vou importar, asterisco.xls asterisco. Fecho aspas, vírgula. Title, nós vamos colocar então aqui no nosso title da nossa janela, escolha os arquivos. E eu vou colocar então aqui uma quebra através do underline, para que eu possa continuar escrevendo e não atrapalhar aí a visualização da aula. E vou escolher aqui multi-select, que é importante, 2 pontos igual a true, porque eu posso selecionar mais de um arquivo, senão ele não vai criar a array necessária para importar todos os documentos que nós queremos trazer para a nossa pasta de trabalho. Então vamos lá, vamos começar. If not, primeiro eu preciso checar se o nosso usuário selecionou realmente um arquivo. Então, if not is array do arquivo para abrir. Eu preciso checar que seja uma array para que eu possa percorrer todas elas e fazer a importação das minhas pastas de trabalho e das planilhas. O not é um negador, então se o isArray voltou true, então ele vai negar e vai colocar false. Ou seja, se não for um array, o que eu preciso fazer? Eu vou dar uma mensagem para o usuário, mas antes, essa rotina ela checa também outro detalhe. O usuário aqui, se ele selecionar um único arquivo, ele não é um array de dados. Ele vai fazer o processo, então, uma única vez e importar um único arquivo. Então, vamos lá. Se o arquivo para abrir for igual a nada, or arc para abrir for igual a false, então nós temos que dar uma mensagem para o usuário dizendo que ele não selecionou arquivo nenhum. Eu vou utilizar o comando messagebox processo abortado. Não foi selecionado arquivos. Na sequência eu vou dar um exit sub. Você poderia fazer tratamento de erros, poderia usar aí um error resume para algum lugar. Na verdade eu só vou simplesmente sair da sub depois de dar o alerta para o usuário. Se essa checagem passar sem problemas, o que nós vamos fazer é começar efetivamente aí a tratar os nossos dados. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou dar agora um application.screenUpdating igual a false, para desligar a tela, para não ficar mostrando para o usuário essa troca de uma pasta de trabalho para outra. E na sequência, na última rotina, nós vamos dar o true. Feito isso, nós vamos então agora limpar a nossa planilha. Se eu já fiz essa importação inicialmente, a minha planilha setw igual a sheets plan 1. Plan 1, só relembrando, é a planilha que eu estou utilizando aqui para a minha explicação. É esta aqui. Os meus dados irão para ela. Se houvesse um outro nome na planilha, então eu teria que digitar outro nome naquela nossa linha de comando. Vamos definir então que a nossa planilha é a plan 1. Nós vamos dar um w.select e na sequência nós vamos w.entirety, w.range a1 a partir da célula A1, ponto, current region, ponto, entirety column, ponto, delete. Simplesmente eu vou, a partir da célula 1, selecionar todos os dados que existam na planilha e vou dar um comando para apagar as colunas. Ou eu poderia usar isso aqui, w.usedRange.entireColumn.delete, para ele apagar todas as colunas que estão em uso dessa nossa pasta de trabalho. Feito isso, nós vamos agora ter que percorrer o nosso array de pastas de trabalho para fazer a importação. E nós vamos fazer isso através de um forNext. Então nós vamos dar um forNext. Mas quantos arquivos o usuário selecionou? Não dá para saber. Então eu preciso usar um controle, uma instrução do VBA que vai fazer essa análise. lbound é um comando que verifica qual é o menor valor de um array. O nosso array é o arquivo para abrir. Deixa eu ver se está certinho, é isso mesmo. Até o bound. O bound vai testar o limite superior. Qual é o maior valor do nosso array? Qual é o maior elemento do nosso array? Então, vai ser o arc para abrir. E aí, depois disso, for
lbound, agora sim, for a igual a menor variável para menor variável. Ok, para maior variável. Estou meio atrapalhado ainda por causa da notícia do MVP, então a cabeça ainda está meio atrapalhada. Apesar de estar colando aqui, eu estou tentando lembrar o código sem ter que analisar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nome do arquivo, que é efetivamente a pasta de trabalho que está no ciclo, ela vai ser igual à nossa variável arquivo para abrir, opção A. Se o nosso lbound vale 1, e o nosso ubound vale 3, ele vai fazer isso 3 vezes. Então o primeiro arquivo vai ser aquele do primeira vez que estiver rodando pelo ciclo. E aí nós vamos usar o application.workbooks.open. E nós vamos passar como para ele o argumento arc para abrir de A, que ele vai abrir a minha primeira pasta de trabalho. Vamos primeiro checar, vamos dar aqui um depurar, compilar para ver se tem alguma coisa errada. Até agora não, então vamos dar sequência. Set wnew igual active workbook. Quando nós damos um comando aqui para abrir a nossa workbook, automaticamente ela vem para frente da nossa workbook ou pasta de trabalho atual. Esse comando set wnew simplesmente está definindo que essa nova workbook vai ser manipulada por essa variável. E agora vou simplesmente percorrer for each sht in wnew.sheets. Next sht. Se você acompanhou a aula 74, você percebeu que essa parte da instrução ela não existe. É somente isso que nós precisamos fazer para que a nossa planilha ela consiga fazer o loop e cada uma das planilhas da nossa pasta de trabalho que está sendo importada. SHT é a variável que vai manipular cada planilha do for each. For each é uma rotina de repetição que percorre objetos aí da nossa planilha. Então, para cada sheet, no nosso conjunto de sheets da nova workbook, o que ele vai fazer? Agora é só copiar os dados. Nós vamos selecionar a nossa planilha e vamos dar o comando sht.range a1 ponto and current region ponto select. Esse comando é como se eu clicasse na célula 1 dessa workbook, da nossa primeira pasta, da nossa primeira planilha dela, e pressionasse Ctrl asterisco para ele selecionar todos os dados. E na sequência nós vamos dar um selection.copy. Nós vamos copiar essa seleção para um lugar. A função copy possui um argumento chamado destination. E eu posso definir que eu vou copiar isso aqui para a minha planilha w.cells, ou seja, a nossa pasta de trabalho atual. Só que para definir a última linha, eu preciso saber qual é a última linha preenchida. Você sabe que eu usava o comando w.rows.count nas aulas anteriores. Aqui eu vou substituir tudo isso pela nossa constante, tt, linhas, vírgula, coluna 1. Ponto .end xlap vai fazer com que o meu cursor vá até a linha 1.048.576 e suba, batendo na primeira linha preenchida. Nesse caso, se for a primeira vez, não tem linha nenhuma, ele vai ficar na célula 1. A partir desse ponto, eu vou dar aqui um ponto offset 1,0 e esse vai ser o destino da minha colagem. Ele vai copiar uma linha abaixo da última célula que tem dados lá da minha planilha ativa. Pronto, com isso nós podemos agora fazer o fechamento da minha workbook. Se essa rotina, vamos colocar até um comentário aqui, percorre cada uma das planilhas da workbook ou pasta de trabalho importada. Vamos colocar então aqui todos esses símbolos. Perfeito. E agora, depois dele dar um for each e percorrer todas as plans, eu vou usar o comando application.enable display alerts igual a false e vou reativá-lo logo na sequência. Se você acompanhou as outras aulas da playlist de macros e VBA, você sabe que aqui eu estou desligando os alertas do sistema e aqui com o parâmetro tool eu estou ativando. Para quê? Para que eu possa fechar a minha workbook sem salvar e o próprio Excel não me avise disso. Então o que nós vamos fazer é dar um selection. Nós vamos dar um active workbook.close save changes
dois pontos igual a false. Eu poderia também utilizar aqui o wnew. Nós não definimos aqui que a nossa workbook aberta é a wnew, então eu posso usar a wnew. Depois do next, o que nós vamos fazer, vamos olhar aqui minha colinha, é terminar a nossa explicação ativando a tela para o usuário e vamos dar uma mensagem de aviso, message box, processo concluído com sucesso. Agora o que nós vamos fazer, apenas como complemento da explicação, estava dando uma olhada na minha colinha, depois de fechar a nossa workbook, eu posso vir até aqui na nossa planilha, w.cells, total de linhas, vírgula 1, ponto end, xlup, ponto offset, 1,0, ponto select. Esse comando simplesmente vai posicionar o nosso cursor na linha em branco depois da última colagem. Vamos depurar o código, está tudo certo, vamos salvar essa planilha para controle e agora eu vou colocar um breakpoint aqui para que nós possamos visualizar o código em execução. Vou colocar aqui essa planilha do lado, vou organizar com a nossa workbook aqui e vamos executar o código clicando em importar planilhas. Tirando do modo design, importar plans. Pronto. Aquele getOpenFileName está esperando que eu indique quais são os meus arquivos a serem importados. Eu vou clicar em cancelar apenas para ilustrar. Veja que ele não é um array e ele está vazio. Eu estou avisando para o meu usuário que não foi selecionado nenhum arquivo para importar. Então é importantíssimo que você mantenha o seu usuário sempre consciente do que está acontecendo, mesmo em caso de erros. E agora vou importar as plans novamente. Dessa vez vou na minha área de trabalho, vou selecionar lá dentro da minha pastinha os três arquivos. Quando eu clicar em abrir, o nosso array foi montado. Então aqui na nossa planilha, deixa eu até puxar ela um pouquinho para o lado, você vai ver que não tem informação nenhuma. Por quê? Porque ele apagou todas as informações anteriores. E agora nós vamos executar. F8. Lbound vale 1 e o unbound vale 3, ou seja, eu selecionei 3 arquivos. O menor elemento do meu array é o primeiro e o maior é o terceiro. O nome do arquivo é igual ao primeiro nome. Então, se você observar, ele está selecionando aqui o primeiro arquivo da lista. O que eu vou fazer com o comando workbooksopen é abrir esse arquivo. Veja só, ele acabou de ser aberto como arquivo 1. Nós vamos definir aqui a nossa wnew e se eu vier na janela de verificação imediata e pedir para que ele mostre o wnew.name, você vai visualizar que é o arquivo 1.xlsx, não é o arquivo 165. Então agora, para cada sheet em wnew sheets, observe que nós temos 4 planilhas aqui. Eu vou dar um F8 e aí ele vai selecionar a primeira, olha que bacana, ele foi para plan 1. Planilha 1, ele vai selecionar todos os dados e vai fazer a cópia desses dados para o destino, lá na nossa pasta de trabalho, olha aqui no fundo. Como aquele nosso comando offset, ele deixou essa primeira linha em branco, porque eu poderia depois completar com o nome dos campos, para que não fique essa linha em branco aí na A1. Agora observe, vamos dar aqui um F8, ele foi para a próxima planilha. Ele vai selecionar, note que agora ele veio para a planilha 2. Vai selecionar todos os dados da planilha 2 e vai copiar para baixo da nossa planilha 1, que já está na nossa pasta de trabalho. Ele vai fazer isso para plan 3, vai fazer isso para plan 4 e quando terminou o for each, ele vai vir aqui e desligar os eventos. De novo, eu vou desligar os eventos e cuidado, sempre que você desligar os eventos, ligue-os novamente, senão você vai ficar sem as informações do Excel. Wnew, como é que eu posso ter certeza que ele vai fechar o arquivo certo? Se eu der aqui de novo um wnew.name, você vai ver que ele ainda está com o arquivo 1.xlsx selecionado. Então se eu der um F8, você vai ver que o arquivo 1 foi fechado, deixando apenas a minha pasta de trabalho atual aberta. Ligou os alertas, vou posicionar o meu cursor na última célula, se nós rolarmos a tela para baixo, você vai ver que agora o meu cursor está aqui, na próxima célula em branco. E eu posso então voltar o for next, porque agora o A vale 2, ele vai buscar o segundo elemento do meu array. F8, posicionou o segundo arquivo e vai abri-lo. O arquivo acabou de ser aberto, chama-se arquivo 2. Se nós voltarmos então agora aqui para a nossa janela de verificação imediata e eu pedir o nome, você vai ver que ele vai mostrar, deixa eu dar aqui um wnew.name, eu não dei o set ainda, vamos lá, F8, e agora se eu pedir para exibir o nome, ele vai ver que agora vale arquivo 2. Continuando, selecionou a primeira planilha, que é a planilha 1,
copiou os dados e mandou lá para o nosso arquivo. Vai fazer o mesmo para a segunda, selecionou a planilha 2, vai copiar tudo e vai mandar para a nossa planilha. Como eu desliguei os alertas, ele vai fechar o arquivo 2 e vai buscar o terceiro arquivo, posicionando o meu cursor lá no final. Olha que bacana. Fazendo isso para o terceiro arquivo, então ele vai abrir, agora é arquivo 3, só tem duas planilhas também. E eu posso vir até aqui, ele vai selecionar os dados, copiar, selecionar e copiar. Vai fechar a planilha e terminou. Como o meu For Next terminou, ele vai atualizar para o usuário a aplicação de tela e vai me dar a mensagem de que o processo foi concluído. Tudo isso de forma rápida. Vamos salvar então essa planilha, vamos depurar de novo, não tem nenhum problema porque eu já compilei. Agora vamos executar tudo isso de uma forma rápida, clicando apenas uma vez no botão. Eu venho aqui, clico em importar planilhas e vou selecionar os 3 arquivos. Ao clicar em abrir, e tirando o breakpoint, é claro, né, Alessandro? Você vai ver que todo o processo vai ser feito de forma transparente, o usuário não vai perceber nada e todas as planilhas vão ser importadas. Apenas o botão trocou de posição, porque eu preciso, no modo de design, clicar com o botão direito nele, entrar em formatar controle e pedir para que o Excel não mova ou dimensione com nenhuma célula. Vamos só completar aqui com a nossa instrução para que ele possa ajustar a largura da coluna quando colocar aqui e clicar 2 vezes, para que ele faça isso automático. Alt F11. Lá no final do meu código, antes de desligar a tela, eu peço para que w.currentRegion ou, e o melhor, usedRange.entireColumn.AutoFit. Ou seja, eu vou pegar todas as colunas em uso, né, da minha planilha W e rodar aquele AutoFit, o autoajuste. Vamos salvar. E antes de continuar, vamos só fazer mais um teste. O arquivo 1 possui 4 planilhas. Nós vamos abrir o arquivo 1 agora. Abrir. Arquivo 1. E eu vou colocar mais dados nele. Eu vou colocar agora a planilha 5, a planilha 6 e a planilha 7. Vamos copiar esses dados para facilitar. Eu vou substituir tudo que for planilha 4 por planilha 5. Substituir tudo. Vamos pintar isso aqui de uma outra cor, de amarelo. Planilha 6, a mesma coisa. Eu não vou fazer na 7. Vou deixar ela só com uma única palavra, uma única linha. Ctrl C, Ctrl V. Planilha 5 por planilha 6. E vamos substituir tudo. E vou colocar aqui outra cor, que vai ser o verde. Pronto. A planilha 7 eu vou colocar aqui apenas o fim. Vamos salvar. Vamos fechar o arquivo 1. Não vou deixar na área de transferência. E vamos executar agora a nossa macro novamente. Importa plan, saindo do modo design. Vamos aguardar um pouquinho. Eu vou selecionar todos os 3 arquivos. E a partir desse momento ele vai estar importando. Vamos dar um OK. Note que todas as colunas foram ajustadas automaticamente. Posso até importar meu botão mais para cá. E ao rolar a tela, você vai ver que além da planilha 4, ainda tem a planilha 5, tem a planilha 6 e a planilha 7 veio para cá com a palavrinha fim. Então perceba que muitas vezes, quando você está executando códigos em VBA no Excel, muitas vezes você fica na dúvida e não tem, não é coragem, você tem receio de continuar e fazer testes. Basicamente, o que nós fizemos de diferença na aula 74 foi só incluir essa instrução do for each para que ele pudesse percorrer cada planilha da nossa nova pasta de trabalho que estava sendo importada. E a partir desse momento, fechar a nossa planilha. Muito bem, essa é a aula número 165. Na aula número 166, eu vou fazer outra explicação. Dessa vez, eu vou copiar regiões específicas dessa planilha. Você vai ver a explicação completa da aula, porque eu não gosto de copiar código pela metade, que quem não conheceu as aulas anteriores acaba ficando perdido. Então você vai ver na aula seguinte outra parte das dúvidas que colocaram no canal, que é justamente essa: como fazer para importar regiões específicas de cada planilha. Eu não quero importar todos os dados ou não queria importar só a plan 1. Se você for lá no vídeo 74 e der uma olhada nos comentários, você vai encontrar todas essas dúvidas por lá. Mais uma vez, estou muito feliz. Hoje é dia 4 de agosto, amanhã dia 5 essa aula, ou hoje para você dia 5 de agosto essa aula está sendo publicada. No dia 1º ganhei o MVP da Microsoft. Esse é um título que realmente
me deixa muito feliz e eu agradeço a você de coração por acompanhar os trabalhos. Deixei até um vídeo de agradecimento aí no YouTube, porque não dá para responder a todas as mensagens de felicitações que eu recebi em todas as redes sociais. Eu espero que você continue acompanhando os trabalhos e se prepare, porque agora, como MVP, eu tenho acesso ao pacote Office completo, inclusive outras aplicações que eu normalmente não tinha acesso. Então, logo logo você verá aulas de outros temas, de incríveis aplicativos aí do pacote Office da Microsoft. E para não esquecer, se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, ative as notificações clicando na sinetinha, porque eu publico 2 aulas por semana, todas as quartas e todos os domingos. Essas aulas são todas free e você pode compartilhar aí com quem precisa desse conhecimento para crescer profissionalmente. Um grande abraço, sucesso e nos vemos então nas nossas aulas aí no YouTube. Até mais!